Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão vendo que eu cortei as madeixas, né? Agora a teacher tá diferente. Espero que as férias tenham sido boas, né? Que todos vocês tenham se cuidado. Graças a Deus parece que tudo isso está diminuindo, né? Tirando a Rede Globo, é claro, né? Que tá matando todo mundo. Mas se Deus quiser, o que tem aí a previsão pro mês que vem, a gente se vê, voltar às salas de aula, graças a Deus. Não vejo a hora, né, da gente voltar. Então, vamos lá. Dentro de saúde do adulto, foi separado as doenças transmissíveis e a saúde pública. Então, hoje, a gente vai iniciar saúde pública, tá? Gente, 100% SUS, 100%. Na aula de amanhã, eu vou deixar aqui, vou mostrar aqui para vocês e depois eu deixo lá no YouTube, no link, o nome do livro, tá? Que é muito bom vocês terem, que conta a história, assim, do SUS, assim, de um jeito que vocês vão entender, tá? É baratinho, deve estar custando entre 35 e 40 reais. Muito bom vocês terem. E tem também que é o PSF, que é o Programa Saúde da Família, que quem trabalha, né, vai trabalhar na UBS, vai trabalhar no Programa Saúde da Família, ganha razoavelmente bem um técnico de enfermagem, tá bom? Então, vale a pena ter o livro. O PSF eu não tenho, eu só tenho do SUS. Amanhã eu prometo para vocês que mostro o livro para vocês e deixo a descrição lá no YouTube, tá bom? Do livro, beleza? Vocês podem encontrar ele no Mercado Livre, que é baratinho, baratinho, né? Coisa assim, de 100 reais, 150 reais, é mais baratinho, tá bom? Então, vamos lá, começar a falar do SUS. Provavelmente eu vou colocar alguns videozinhos, né? Falando, explicando mais sobre o SUS, é uma coisa bem didática, tá bom? Então, vamos lá começar. Enfermagem e Saúde Pública, que é nada mais do que SUS, Sistema Único de Saúde, tá? Então, vamos lá. O que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, acho que vocês têm escutado falar bastante dela, né? Diz o que é saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças. Isso quer dizer o quê, gente? Que não é porque eu não tenho nenhuma doença, nenhuma patologia, que significa que eu não esteja doente. Por exemplo, se eu não tiver um emprego, eu vou estar bem? Não, eu vou estar preocupada, eu vou estar estressada. Então, eu estou doente, tá? Então, se eu não tiver lazer, assim, eu trabalho, vocês vão entrar na área da saúde agora, alguns vão ter 2, 3 empregos, então não vão ter lazer. E a gente, quando não tem lazer, um momento de descanso, de esquecer daquela correria toda, né? Nós não temos saúde. Então, não é porque eu não tenho alguma patologia, isso significa que eu não esteja doente. É isso que a Organização Mundial da Saúde preconiza, tá? A saúde não é um fenômeno isolado, mas a interação de todas as condições em que a população vive. Quer dizer, eu estando bem, quer dizer que eu tenho lazer, eu tenho bem-estar físico, mental, quer dizer, eu fazer alguma atividade física, né? Isso tudo é uma interação com a saúde, né? Não se pode considerar o indivíduo separadamente do seu contexto social, econômico e ambiental. Por exemplo, aquelas pessoas que não têm saneamento básico. Não é porque ela não tem nenhuma patologia, mas o ambiente que ela vive não é saudável. Então, ela também não é saudável, tá?
O clima, o tipo de moradia, né? A qualidade da água consumida, a possibilidade de tratamentos higiênicos dos dejetos, tá? Domésticos, além de muitos outros fatores influenciam e também determinam o padrão de saúde da população. Então, tudo que está ao nosso redor influencia em nossa saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, tá? Saúde pública. Que é saúde pública, né? É a ciência e a arte de prevenir doenças, prolongar a vida e promover a saúde física e reabilitar a deficiência do indivíduo. Quer dizer, o que é saúde pública? Além de prevenir doenças, nós vamos falar daqui a pouco, mais para frente, prolongar a vida deste paciente e reabilitar esse paciente. Nós vamos falar o que significa isso. Quais são as categorias dentro da saúde pública que cuida disso, né? Em prevenir, em prolongar, em reabilitar o indivíduo para a sociedade. Através de esforços organizados da comunidade, visando o saneamento do meio, ao combate das doenças transmissíveis que ameaçam a coletividade, organização dos serviços médicos e de enfermagem para diagnósticos precoces, e tratamento preventivo e estabelecimento de condições sociais que asseguram a cada membro da coletividade nível de vida favorável à manutenção da saúde. A gente vai falar desses níveis, que o que a gente chama de níveis, níveis primário, secundário, terciário, dentro da saúde pública. Cada um cuida de um estágio em que o paciente se encontra, tá? Tendo como objetivos da saúde pública a promoção, proteção e recuperação da comunidade, enfatizando que a comunidade caracteriza o campo de atividade de conhecimento da atividade pública. Gente, da saúde pública, perdão. Gente, o que o SUS preconiza? Cuidar de todos, da mesma forma para todos, o atendimento é igual para todo mundo, tá? E o indivíduo ser cuidado como um todo. Quer dizer, se eu entrei lá com diabetes, eu tenho que ser tratado dessa diabetes até o final da minha vida. Eu ser recuperado. Por exemplo, se a minha diabetes está descompensada, está causando outros problemas de saúde, a intenção do SUS é o quê? Que eu restabeleça essa doença, porque ela não tem cura, nós sabemos, mas eu restabeleça essa doença, eu normalize essa doença e que eu possa ficar melhor perante a sociedade. Porque um doente, por exemplo, eu estou em produtividade para a sociedade, né? Eu trabalho, eu posso estudar. Então, se eu ficar muito doente, eu ficar no leito de hospital, eu estou produzindo para a sociedade? Não. Então, o que o SUS vai fazer comigo? Ele vai me restabelecer, vai me deixar de um jeito que eu volte, comece a produzir, para contribuir para a sociedade. É essa a visão do SUS. Mesmo o aposentado, né? Mas ele restabeleça para ele voltar para a sociedade. Sociedade quem? Os amigos, os parentes, né? De certa forma, ele vai estar produzindo, né? Ele vai estar bem, tá bom? Para a saúde pública, o objetivo da saúde pública, prevenção, sempre, tá? O SUS visa que antes eu prevenir do que eu remediar. Mas se tiver que remediar, eu tenho que remediar, eu tenho que tratar, eu tenho que restabelecer e voltar esse indivíduo para a sociedade, tá? Mas o principal objetivo da saúde pública é o quê? Prevenção,
tá? Por isso que a gente tem o quê? Posto de saúde. Por isso que a gente tem o quê? Programa Saúde da Família, que eu vou falar para vocês mais para frente, tá? Qual é o paciente? A comunidade, tá? O objetivo: promover um estado de saúde ótimo e evitar sua perda, a sua saúde, a invalidez, né? Após o ataque da doença. Então, antes eu prevenir, deixar que essa doença chegue num estágio que ele não possa mais produzir nada para a sociedade, que é o estado de invalidez, o que eu vou fazer? Eu vou prevenir essa doença, tá? A doença são respostas a estímulos provocados, advindo do meio ambiente ou do próprio indivíduo, que atinge também o físico, mental e o social. O que é doença? O que ele está dizendo que é doença? Que a doença são respostas que o próprio indivíduo produz contra ele mesmo, ou o ambiente que ele vive, ou praticamente isso. É o indivíduo, o ambiente que ele vive, que vai produzir uma coisa prejudicial para o físico dele, para a saúde mental dele e para o social, tá bom? Se a gente for ver o social, né, o ambiental, se a gente for ver que tem a ver. Porque a partir do momento que a gente joga um monte de sujeira na rua, que a gente sabe que tem coleta de lixo, por exemplo, aqui na minha casa, coleta de lixo é segunda, quarta e sexta. Ah, mas eu não tô nem aí. Eu vou jogar o lixo lá na rua na terça-feira. E o outro pensar do mesmo jeito, na terça-feira, na quinta-feira, não vai começar a amontoar o lixo e ali vai ter um monte de rato, um monte de coisa que pode vir prejudicar quem? A sociedade. Quem é a sociedade? Nós somos a sociedade. Quem é a comunidade? Nós somos a comunidade. Deu para entender como que funciona? Então, se eu sei que a coleta de lixo do meu bairro passa tal dia e que não tenha, por exemplo, uma lixeira coberta, que seja aberto, eu só vou dispor do lixo na minha casa nos dias em que o lixeiro vai passar. Eu não vou jogar antes, tá? Tudo isso vai ser prejudicial para mim, para minha família, para o meu vizinho, para a comunidade, tá bom? Aí a gente vai começar a falar da história. Como que surgiu o SUS? Né? Tem uma história lá por trás, né? É meio chato? Mas quem gosta de política vai gostar também da aula, tá? Gente, o livro que eu falei para vocês vai contar, que aqui é resumido, tá? Mas vai contar do início até não sei aonde, tá bom? Então, vamos lá falar da história da saúde pública no Brasil, né? Em 1500, até o primeiro reinado, um país colonizado, quem é que estava aqui, né? Antes, em 1500, quando que o Brasil foi descoberto, né? Nessa época, pelo amor de Deus, vamos voltar lá à geografia, né? Então, lá em 1500 moravam quem aqui? Os índios. Aí depois chegaram os portugueses. Aí depois os, italianos, ingleses. E foi chegando gente de fora, né? Mas primeiro quem chegou aqui foram os portugueses, né? E aí o primeiro reinado, né? Então, um país colonizado, né? Pelos portugueses. Basicamente por degregados e aventureiros desde o descobrimento até a instalação do império. Então, antes, quando estava aqui só os índios belos e formosos, sem confusão, aí chegaram alguns aventureiros, né? Aí depois chegaram lá os portugueses, estabeleceram o império aqui, né?
não dispunha de nenhum modelo de atenção de saúde à população. Quer dizer, nem aos índios não tinha nenhum modelo de saúde e nem aos portugueses que vieram tomar conta da terra, que diz eles que não tinha ninguém, que tinham, né? Quem é que estava aqui? Os índios. Mas até então, para eles, índios não era gente, né? Então, vamos tomar conta dessa terra que não tem ninguém. Então, não existia nenhum modelo de saúde, tá? E nem mesmo o interesse por parte do governo colonizador, quer dizer, os portugueses, em criar um modelo de saúde, né? 42 é o número da página, esquece, tá? Deste modo, a atenção à saúde limitava-se aos próprios recursos da terra. Isso já vinha com os índios, né? Eles se tratavam com o quê? Com plantas, né? Com ervas que tinham aqui na natureza. E eles continuam, muitos deles, fazendo isso, né? Tirando a doença que eles dizem que é de branco, que tem doença que não dá para curar com planta nem com erva, que aí eles são atendidos nos hospitais, eles ainda têm esse negócio de plantas e ervas. E eu acho que a gente ainda pegou alguma coisa, né? Porque os meus pais, os meus avós, não sei o de vocês, costumam tomar erva, alguma plantinha para algum tipo de doença. Por exemplo, quando você tá ruim de estômago, né? Aí você tem a sua mãe ou a sua avó em casa, o que vai fazer? Um chá de boldo. Boldo é o quê? Uma planta, não é? Então, os índios ainda, alguns se tratam com esse tipo de medicina, né? E a gente também, tá? E aqueles que, por conhecimentos empíricos, eu acho que eu já falei para vocês sobre conhecimento empírico, né? Conhecimento empírico é o conhecimento que é passado de pai para filho, de mãe para de vó para nossas mães, né? E é passado pra gente. Por exemplo, eu tô com dor de dente. Minha filha, pega aquele alho, amassa o alho, esquenta e coloca em cima. Isso é conhecimento empírico, não é um conhecimento comprovado pela medicina, tá bom? Então, eles se tratavam por conhecimentos empíricos, né? Desenvolviam as suas habilidades na arte de curar. A vinda da família real ao Brasil criou a necessidade da organização de uma estrutura sanitária mínima, capaz de dar suporte ao poder que se instalava na cidade do Rio de Janeiro. Então, foi aí que, com a vinda da família real, né, Dom Pedro, né, e sua família, é que se deu a importância, se pensou em criar algum modelo de saúde, justamente porque os ricos estavam vindo tomar conta do Brasil, né? A carência de profissionais médicos no Brasil colônia e no Brasil império era enorme. Para se ter uma ideia, no Rio de Janeiro, em 1786, só existiam 4 médicos exercendo a profissão. Salles, 1971, isso é tirado de um livro, tá? Essas citações, tá bom? Em outros estados brasileiros, eram inexistentes. Então, quer dizer, só existia médico 4. No Brasil colônia e no Brasil império, mais explícito mesmo, só no Brasil império, só lá para 1789, quando a família real se instalou no Rio de Janeiro. Em São Paulo tinha médico? Não. No Paraná tinha? Não. No Amazonas tinha? Muito menos, tá? A inexistência de uma assistência médica estruturada fez com que proliferassem pelo país os boticários. O que eram os boticários? Eram os farmacêuticos, tá? E como que eles dispunham, esses farmacêuticos, de medicação? Não.
Qual era a medicação? Era a medicação retirada da base empírica dos índios, quer dizer, de plantas e ervas. Então, você ia num boticário, que era escrito, né? Não era farmácia, era boticário. Você ia lá, comprava os frasquinhos que tinha algum tipo de erva. Quem é que fazia isso? Os farmacêuticos. Tá bom? Então, em vez de ter uma estrutura médica, que você chegasse lá e ele prescrevesse um remédio, não tinha. Tinha os boticários, que eram as farmácias. E quem fazia esses remédios, né, que eram com base em plantas e ervas, eram os farmacêuticos, tá? Quem eram os farmacêuticos? Hoje em dia, não é muito difícil encontrar. A gente tem as farmácias de bairro, né? Que a gente encontra lá um tiozinho de muitos anos, que às vezes não tem nem formação em farmácia, mas ele tem um conhecimento amplo da medicação. Era a mesma coisa que acontecia aqui, mas em vez de medicação, tinha o quê? Ervas e plantas, tá bom? Em outros estados brasileiros eram inexistentes. A inexistência de uma assistência médica estruturada fez com que proliferassem pelo país os boticários, os farmacêuticos, né? Não dispondo de um aprendizado acadêmico, foi o que acabei de falar. Em 1808, Dom João VI fundou na Bahia o Colégio Médico, centro no Real Hospital, o Colégio Médico Cirúrgico no Real Hospital Militar da cidade de Salvador. Olha só, do tempo que chegou a família real para o tempo que se criou um colégio médico. Olha quantos anos, quase mais de 100 anos depois, né? No mês de novembro do mesmo ano, foi criada a Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro, anexa ao Hospital Militar. Então, aí foi se estruturando. Mas você vê que foi Salvador e Rio de Janeiro. Amazonas, Nordeste, não tinham, eram só os boticários, tá? Foi se organizando uma estrutura, o quê? Médica, tá? Porque o quê? A população foi crescendo. Porque aqui tinham índios, que era uma população, não sei se era muito grande. Aí foi chegando quem? Os portugueses foram trazendo suas famílias. Então, foi nascendo criança aqui. Foi crescendo a população. Então, precisava do quê? De uma estrutura médica, né? No início da República, de 1889 até 1930, o cenário político era como? Com a proclamação da República, estabeleceu-se uma forma de organização jurídico-política típico do Estado capitalista. Quer dizer, se você trabalha, você tem dinheiro, você compra. Se você não tem dinheiro, você não compra. É o que acontece hoje, né? No entanto, essa nova forma de organização do aparelho estatal assegurou apenas condições formais da representação burguesa clássica, especialmente a adoção do voto direto pelo sufrágio universal. Quer dizer o quê? Só os burgueses tinham direito à saúde pública, a comprar, né? Quem era miserável, quem não tinha emprego formal, né? Que a gente sabe que tinha muitas prostitutas, né? Que tinha muitos moradores em situação de rua, nessa época já existiam. Então, eles viviam de esmola, o que a gente vê hoje, tá? Antigamente tinha também. Por quê? Por causa do aparelho, do Estado capitalista, tá bom? Quem tem dinheiro, compra. Quem não tem, não compra. Tá bom? O cenário sanitário, que é o que interessa pra gente, tá? Não o político, sanitário, né? Naturalmente, a falta de um modelo sanitário para o país deixava as cidades brasileiras à mercê das epidemias. Então, gente, tinha doença de tudo quanto era jeito aqui, tá?
No início desse século, a cidade do Rio de Janeiro apresentava um quadro sanitário caótico, caracterizado pela presença de diversas doenças graves que acometiam a população, como a varíola, a malária, a febre amarela e, posteriormente, a peste negra, que matou muita gente, mas muita gente mesmo, tá? Foi criado um verdadeiro exército de 1.500 pessoas. Nossa, quanta gente, né? Se você for pensar numa população, vamos supor, de 20 mil pessoas, um exército de 1.500 não é tanta gente assim, né? Sob a direção de Oswaldo Cruz, eu acho que vocês já ouviram falar de Oswaldo Cruz, que passaram a exercer atividades de desinfecção no combate ao mosquito vetor da febre amarela. Quem é o mosquito vetor da febre amarela? Quem é? Putz, eu esqueci. Escrevem lá nos comentários para mim quem é o mosquito vetor da febre amarela. A falta de esclarecimentos e as arbitrariedades cometidas pelos guardas sanitários causam revolta na população. A onda de insatisfação se agrava com uma outra medida de Oswaldo Cruz. A Lei 1261, de 31 de outubro de 1904, que instituiu a vacinação antivaríola obrigatória para todo o território nacional. Surge então um grande movimento popular de revolta que ficou reconhecido como, na história, como a revolta da vacina. Por quê, gente? Porque todo mundo tinha que ser vacinado. Hoje em dia a gente todo mundo tem que ser vacinado, mas você é obrigado, as crianças sim, mas por exemplo, eu adulto sou obrigada a ser vacinada, por exemplo, a vacina da gripe, que tem muita gente que não toma a vacina da gripe, porque diz que vai ficar pior, né? É obrigada a tomar? Não, mas antigamente era, e quem não tomava vacina, o que acontecia? Ia preso. Por isso, as pessoas tinham medo de tomar vacina e ficar doentes, que é o que acontece hoje em dia, né? Esse pensamento, vou tomar vacina e vou ficar doente. Então, as pessoas com medo de tomar vacina e ficar doente, não queriam tomar vacina. Só que era obrigatório para todo mundo. E quem não tomava vacina ficava o quê? Ia preso. Então, a população se revoltou porque achava que ninguém é obrigado a tomar vacina. Toma vacina, quem quer tomar vacina? Então, o que eles fizeram? A revolta da vacina. Não, vamos nos juntar aí, vamos mostrar aí pro imperador, né? Que a gente também manda aqui nesse negócio. Então, quem não quer tomar, não vai tomar. Então, criou-se a revolta da vacina, tá? Nesse período, Oswaldo Cruz procurou organizar a Diretoria Geral de Saúde Pública. Então, nessa época, começou a se organizar. Lembra que eu falei que começou a organizar? Desde do Rio de Janeiro a Salvador, começou a se organizar a saúde no Brasil, né? Então, Oswaldo Cruz procurou organizar, não o poder ficar só na mão dele, ele começou a distribuir poder, tá? Então, organizar a Diretoria Geral de Saúde Pública, criando uma seção demográfica. Quer dizer, a gente vai falar muito de seção demográfica quando a gente falar em saúde da família, tá? Então, naquela circunferência ali, naquele tanto de população, uma pessoa era responsável. Aí, por exemplo, não temos hoje o posto de saúde é demográfico, né? Ele atende uma certa parte da população. Depois, em outro bairro, tem outro posto de saúde. Em outro, tem outro. Isso é uma seção demográfica, tá? Um laboratório bacteriológico, um serviço de engenharia sanitária e de profilaxia da febre amarela, que matava muita gente, né? A Inspetoria de Isolamento e Desinfecção e o Instituto Soroterápico Federal, que existe, que está onde? Lá no Rio de Janeiro, né?
Posteriormente transformado no Instituto Oswaldo Cruz, que eu falei, tá lá no Rio de Janeiro, né? Em 1920, Carlos Chagas, sucessor no mandar de tudo da saúde, sucessor de Oswaldo Cruz, reestruturou o departamento sanitário na técnica rotineira de ação, inovando o modelo campanhista de Oswaldo Cruz, que era puramente fiscal e policial. Lembra da revolta da vacina? Então, ele fiscalizava e punia, Oswaldo Cruz. Já Carlos Chagas teve uma visão diferente. A gente tem que mudar essa política, né? Porque não está funcionando. As pessoas ainda continuam doentes e, além de continuar doentes, elas não querem ser vacinadas. Então, o que eu preciso pensar para mudar esse quadro, né? Então, o que ele criou? Órgãos especializados na luta contra a tuberculose, a lepra, que o que é a lepra? Hanseníase, né? Não existe mais, a gente não fala mais lepra, né? A gente diz hanseníase. E as doenças venéreas, que era muito comum, tá, gente? Justamente porque os barcos de outros países chegavam, né? E aqui já tinha prostitutas, então isso ia se alastrando cada vez mais, né? Expandiram-se as atividades de saneamento para outros estados, porque não adiantava só Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. E os outros estados, como que ficavam? À mercê do nada, né? Então, vamos amplificar isso tudo para todos os estados, para o Brasil inteiro. Além do Rio de Janeiro, criou-se a escola... Não, lá no Rio de Janeiro criou-se a escola de enfermagem Ana Nery, que a gente já estudou lá na história de enfermagem, né? Quem foi Ana Nery? Vocês sabem muito bem, eu não vou aqui ficar falando de Ana Nery, tá? O nascimento da Previdência Social, anos depois dessa organização toda, dessa bagunça inteira, né? Então, foi criada a Previdência Social. A acumulação capitalista, advinda do comércio exterior, tornou-se possível o início do processo de industrialização no país. Quer dizer, muito navio chegando com muita coisa, então foi criando-se comércio, indústrias no Brasil, né? O Brasil foi crescendo, então precisava organizar isso. Como que ia cuidar da saúde desses funcionários, né? No processo de industrialização no país, que se deu principalmente no eixo Rio-São Paulo. Por quê, gente? Porque aqui tinha aonde chegavam muitos barcos, né? Você vê que o maior negócio de barco que tem do Brasil é São Paulo, né? Chegam milhões de coisas. Por isso que esse eixo Rio-São Paulo, porque era onde se chegava mais barcos, né? No Rio de Janeiro e São Paulo. Tal processo acompanhado de uma urbanização crescente, porque o que acontece? O Brasil foi crescendo, não tinha só mato aqui, foi expandindo. Lembra? A gente já ouviu falar dos bandeirantes que desbravaram o Brasil, e esse desbravar é desmatamento e crescer, e população, indústria, comércio, e vão fazer uma cidade aqui, outra lá, outra lá. Então o Brasil foi crescendo. E o Brasil crescendo, foi crescendo o quê? A capitalização, o comércio foi crescendo, né? Tal processo foi acompanhado de uma urbanização crescente e da utilização de imigrantes, especialmente europeus, italianos e portugueses, que foram chegando para quê? Para expandir mais o Brasil. Porque no Brasil, os brasileiros que tinha aqui eram índios, né? Como fazer um índio entender que aqui tinha que tudo ia crescer, que tinha comércio? Não, ele vivia na vidinha dele lá, tranquila,
paz e amor. Só que aí o branco veio, institucionalizou um monte de coisa. Então, o que eu vou fazer? Vamos trazer quem? Os italianos para fazer esses prédios todos, né? Comércio, essas coisas todas que no país deles já existiam, né? E claro, vamos trazer quem? Os africanos para escravizar eles, para abrir essa mata toda, para fazer tudo isso crescer também, tá? Os operários na época não tinham quaisquer garantias trabalhistas. 43 é o número da página, tá? Tais como férias, jornada de trabalho definida, pensão ou aposentadoria. Assim que em 24 de janeiro de 1923 foi aprovado pelo Congresso Nacional a Lei Eloy Chaves, marco inicial da Previdência Social no Brasil. Através dessa lei foi instituída as caixas de aposentadoria e pensão, que são as CAPs. Mas quem tinha direito de utilizar? Porque tudo isso foi criado com a intenção de criar um modelo de saúde. Qual é o modelo de saúde, professor? O modelo de saúde que quem tinha carteira assinada, só quem trabalhava podia utilizar desse serviço de saúde. Então é assim, eu trabalhava, eu tinha carteira assinada, por exemplo, sou casada, eu tinha carteira assinada, meu marido não trabalhava, então meu marido podia utilizar o sistema de saúde? Não, só quem tinha carteira assinada. Ah, eu tenho filho, ele podia utilizar da saúde pública? Não, meu filho tem carteira assinada? Não. Então foi criada as CAPs com a intenção de dar uma saúde, uma atenção à saúde dessas pessoas que trabalhavam, que tinham a carteira assinada, tá? A primeira CAP foi criada dos ferroviários, o que pode ser explicada pela importância que esse setor desempenhava na economia do Brasil. Quer dizer, foi desbravando, lembra que eu falei dos bandeirantes? Foram encontrando caminhos, foram abrindo ferrovias entre um estado e o outro para levar o quê? Café, açúcar, que a gente sabe, né, das guerras lá, café com leite, né, o leite, né, todas essas manufaturas que existiam no Brasil, né, que é a riqueza do Brasil, né? Que é a agricultura. Mas como que é levar de um estado para o outro? Através das ferrovias. Por isso que a primeira CAP foi criada para os ferroviários, tá? O Estado não participava propriamente do custeio das caixas, que de acordo com determinado pelo artigo 3º da Lei Eloy Chaves, eram mantidas por empregado das empresas, quer dizer, os ferroviários que mantinham 3% do salário deles, que mantia essas CAPs. As empresas mantinham com 1% da renda bruta total do que eles ganhavam, né? E os consumidores dos serviços que também tinham participação em manter essas CAPs, tá? Em 1930, o sistema já abrangia 47 CAPs, tá? Caixas, com 147.464 segurados ativos, 8.060 aposentados e 7.013 pensionistas. Quer dizer, já existia esse sistema de pensão, de aposentadoria, mas só para aquele que tinha carteira assinada. A pensionista era a esposa ou o marido daquele que trabalhava. Aquele que não trabalhava não tinha direito a nada, né? A crise dos anos 30. O cenário político, lá em 1930, comandado por Getúlio Vargas, é instalada a revolução que rompe com a política do café do leite entre São Paulo e Minas Gerais. Por quê? Café era São Paulo, Minas Gerais era o leite. Isso é geografia, tá, gente? Não cabe eu ficar discutindo história do Brasil aqui. Eu relembro uma coisa e outra, tá? Que sucessivamente elegiam o presidente da República. Quem elegia? Mulher elegia? Homem elegia.
Quem elegia os homens poderosos, quem tinha comércio e indústria, tá? Em 1937 é promulgada uma nova Constituição que reforça o centralismo e a autoridade presidencial, que é o que acontece a ditadura, tá? Em 1939, regulamenta-se a Justiça do Trabalho e em 1943 é homologada a Consolidação das Leis Trabalhistas. A CLT, enfim, ela existe para todos, tá? O cenário sanitário, que é o que interessa pra gente. Dessa forma, as antigas CAPs, lembra que só era atendido quem tinha carteira assinada, são substituídas pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões, as IAPs. Nesses institutos, os trabalhadores eram organizados por categoria profissional. Antes, as CAPs eram por quem? Pelos ferroviários, né? Agora era por categoria profissional. Por exemplo, os marítimos, os comerciários, os bancários eram divididos, tá? E não por empresa. Em 1949, foi criado o Serviço de Assistência Médica Domiciliar e Urgência, o SAMDU, mantido por todos os institutos e as caixas ainda remanescentes. As despesas com assistência médica representavam apenas 7,3% do total geral das despesas da Previdência Social, quer dizer, eram poucos, tinham poucos acidentes, tá? Lá em 1960 já sobem de 7,3 para 19,3. E em 1966 já atingem 24,7% do total das despesas, confirmando a importância crescente da assistência médica previdenciária. Quer dizer, a pessoa ficava doente, precisava entrar na caixa, que é o que acontece hoje. Então, foi crescendo esse número de empregados que precisavam usar dessa assistência, tá? Por isso que precisa melhorar cada vez mais a assistência previdenciária. Porque você concorda comigo? Eu trabalho, eu contribuo. Aí eu fico doente, aí eu fico em casa e não recebo nada. E a minha contribuição? Aonde que fica? Então, eu precisava receber um salário para ficar em casa doente. Então, foi se aumentando, foi se melhorando essa previdência, tá? As ações do regime militar na Previdência Social, enquanto instituiu o quê? A ditadura aqui no Brasil, tá? O processo de unificação previsto em 1960 se efetiva em 2 de janeiro de 1967, com a implantação do Instituto Nacional da Previdência Social, o INPS. Pessoas da minha idade sabem e conhecem o INPS. Gente, ou INAMPS, tá? Gente, tinha, por exemplo, Osasco tinha um INAMPS, que era o quê? Era um prédiozinho pequenininho, que tinham ali várias especialidades médicas e que quem trabalhava, só quem trabalhava que podia usar, ainda existia isso, tá? Ou se não, depois acho que foi instituído o INAMPS ou INPS, os seus dependentes também podiam utilizar. Gente, era uma fila enorme. Você reclama do SUS hoje. Quem viu INAMPS e INSS era uma fila gigantesca para passar no médico. Mas era muito grande. Gente, eu me recordo de um noivo que eu tive, que ele estava com problema na perna, o joelho dele estava enorme. Sabe quantas horas a gente ficou para ele passar no médico, o médico ver aquilo, falar, você precisa fazer um raio-x, que era outra fila enorme? 8 horas, tá? 8, 10 horas, uma coisa assim, em pé, porque não tinha lugar para sentar. Era muita gente num espacinho pequenininho, para vocês verem como que era ruim, tá?
com a implantação do Instituto Nacional da Previdência Social, INPS, reunindo os 6 institutos de aposentadorias e pensões, o Serviço de Assistência Médica e Domiciliar de Urgência, o SAMDU, e a Superintendência dos Serviços de Reabilitação da Previdência Social. Esse sistema foi se tornando cada vez mais complexo, tanto do ponto de vista administrativo quanto financeiro, dentro do INPS, que acabou levando à criação de uma estrutura própria administrativa, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS. Isso foi em 1978, tá? Então, quer dizer, uma coisa que foi pequenininha, foi juntando, porque o que? Os doentes iam aumentando, tá? O movimento de Direta Já, que foi em 1985, né? Não sei se vocês ouviram falar do... aquele que morreu. O helicóptero caiu na água e não encontraram o corpo dele. Esqueci o nome dele, vou lembrar. Ele que bagunçou tudo, falou assim, vamos ter Tancredo Neves. Não, não foi esse, não. O que caiu na água foi outro. Então, gente, teve que tirar a ditadura por inúmeros motivos, né? Que aqui não cabe a gente ficar discutindo política, né? Então aí foi esse movimento Direta Já, todo mundo votar, ser uma democracia, né? E a eleição de Tancredo Neves marcaram o fim do regime militar, gerando diversos movimentos sociais, inclusive na área da saúde, que culminaram com a criação das associações das secretários de saúde estaduais, o CONAS, que são estaduais, que são secretarias, tá? Ou municipais, os CONASENS. E com a grande mobilização nacional por ocasião da realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, o qual lançou as bases da reforma sanitária e do SUDS, Sistema Único Descentralizado de Saúde. Então foi nesse congresso, né, nacional em 1988, através da Conferência Nacional de Saúde, que foi institucionalizado o Sistema Único Descentralizado de Saúde, tá? Foi mudando várias coisas na saúde do Brasil. Esses fatos ocorreram conjuntamente com a eleição da Assembleia Nacional Constituinte de 1986 e a promulgação da nova Constituição de 1988. Tá? Então, junto com a mudança da Constituição, foi também feita a mudança no sistema de saúde, tá? Algumas leis, algumas diretrizes na saúde do Brasil. O SUS, vamos lá falar, até que enfim, professora, a senhora chegou no SUS. Então, o SUS nada mais é do Sistema Único de Saúde, né? O conjunto de serviços ou equipamentos de saúde interligados e integrados para a atenção da saúde em todo o território nacional. Porque a gente viu lá no começo que antes era só o Rio de Janeiro, depois era só Salvador, depois era só São Paulo, aí depois uma outra cidade, depois foi juntando tudo e não adiantou nada, até que vamos lá em 1986, junto lá com 1988, fazer um sistema que unifique toda a saúde do Brasil, que foi o SUS, tá? Por que Sistema Único de Saúde, né? Porque ele segue as mesmas doutrinas e os mesmos princípios organizativos em todo o território nacional. Quer dizer, o que acontece em São Paulo tem que acontecer lá no Amazonas, tá? Gente, tem que acontecer. Não estou falando que acontece, tá? A ideia, né, o princípio, as diretrizes, as doutrinas do SUS é para que todo o território nacional seja tratado da mesma forma, tá?
sob a responsabilidade das 3 esferas autônomas do governo, federal, estadual e municipal, o que a gente chama de tripartite. Porque o que acontece, gente? Antes era o governo federal que ficava responsável por tudo, tá? Por todas as decisões. Só que assim, o governo federal, ele sabe o que está acontecendo aqui em Carapicuíba, na saúde de Carapicuíba? Não. Então, o que foi feito quando criou o SUS? A gente vai repartir as responsabilidades, tá? Então, o governo federal vai ficar responsável por uma coisa, o estadual por outra e o municipal por outra. Porque assim, o governo de Carapicuíba sabe das deficiências de saúde de Carapicuíba. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar poder para esse prefeito. Aí esse prefeito, por exemplo, eu preciso de um tomógrafo, né? De um aparelho de tomografia no bairro da Coab, onde eu moro, né? Então aí o que ele faz? Ele manda um comunicado pro governo estadual. Se o governo estadual não tiver verba, ele manda o comunicado para o governo federal. Aí o governo federal vai lá, pensa e manda a verba para o governo municipal para comprar esse tomógrafo. É mais ou menos assim que funciona, tá? Chama-se tripartite, que são a divisão das 3 esferas governantes, federal, estadual e municipal, tá? Objetivando o quê? A promoção, proteção e recuperação da saúde. Só assim cada um sabe o que acontece na onde você manda, né? Os princípios do SUS. Nós temos 3 princípios: universalidade, integralidade e equidade, tá? Vamos falar de cada um deles. Esses são os princípios do SUS. Depois nós vamos ver a doutrina do SUS. Primeiro, os princípios. Baseado nos preceitos constitucionais, a construção do SUS se norteia pelos seguintes princípios doutrinários. Universalidade é a garantia de atenção à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão. Todo e qualquer cidadão. A gente viu algum tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, né? Muitos venezuelanos chegando no Brasil. Eles são assistidos pelo SUS? Sim. Todo e qualquer cidadão que esteja onde? Brasil. Tá bom? Com a universalidade, o indivíduo passa a ter acesso a todos os acessos públicos de saúde, assim como aqueles contratados pelo serviço público. Saúde é um direito de cidadania e dever do Estado, municipal, estadual e federal. Então, na tripartite, todo e qualquer cidadão tem direito à saúde, tá? No princípio universalidade. Vamos falar de outro princípio que chama equidade. É o fato de assegurar ações e serviços de todos os níveis, de acordo com a complexidade de cada caso que requeira. Mora o cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras. Todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades até o limite do que o SUS possa oferecer para todos. Então, o que é equidade? Não interessa se ele é rico ou se ele é pobre. Todos têm direito ao atendimento do SUS igualitariamente, tá? Claro, por exemplo, eu sou rica. Eu preciso de um transplante cardíaco. Aí o meu vizinho aqui, ele é pobre, ele precisa de um transplante cardíaco. Mesma coisa, somos nós dois tratados pelo SUS igualitariamente. Só que eu, rica, estou com risco iminente de morte,
e tem um coração. Não é porque eu sou rica e ele é pobre que ele vai receber o coração na minha frente. Não, isso não é equidade. Equidade é que eu necessito, independentemente se eu sou rica, eu preciso daquele coração mais do que ele, porque eu vou morrer primeiro do que ele. Então o coração vai vir para mim, independente se eu sou rica ou se ele é pobre. Isso é equidade, gente. Independente da situação financeira, todos vão ser atendidos igualitariamente em todos os níveis de atenção. Vamos falar dos níveis de atenção primária, secundária e terciária, mas todos somos, porque o rico, independe que ele é rico, ele contribui para a saúde pública, entendeu? Então ele tem direito à saúde pública. Ele é rico, ele tem que ir para o setor privado. Não, ele tem direito por causa da equidade. Todos somos iguais perante o SUS. Temos que ser atendidos igualitariamente, tá? Integralidade é o reconhecimento na prática dos serviços que cada pessoa é um todo indivisível e integrante de uma comunidade. Quer dizer, eu não posso ser atendida metade de mim. Eu tenho que ser atendida em tudo, lá na atenção primária. Quer dizer, eu chego lá na atenção primária, a atenção primária é quem? Quem é a atenção primária? Posto de saúde. Então, lá no posto de saúde, eu tenho que ser bem atendida, eles têm que achar todos os meus problemas de saúde. Se eu não tiver nenhum problema de saúde, ok, mas se eu tiver, eu tenho que ser atendida lá no nível secundário ou no nível terciário, tá? As ações de promoção, proteção e recuperação de saúde foram também um todo indivisível e não podem ser feitas em compartimentos. Quer dizer, a gente vê muito, a pessoa precisa de um tratamento de câncer. Lá no Amazonas não tem, então vamos mandar para São Paulo ela fazer o tratamento aqui. A gente vê muito disso. Então esse é um indivisível, esse é um todo. Ele não é porque lá no estado dele não tem, ele vai morrer. Em outro estado tem, porque é o SUS, porque é um todo. Deu para entender? As unidades prestadoras de serviço, com seus diversos graus de complexibilidade, formam também um todo indivisível, configurando um sistema capaz de prestar a assistência integral. Então, gente, todas as unidades têm que ter, escutem o que eu tô falando, a mesma capacidade de atendimento, tá? Então, vamos supor, perante o SUS, tá? Então, vamos supor que eu cheguei aqui na unidade básica de saúde daqui da Coab e eu preciso do médico ginecologista. Tá, fui atendida. Aí a minha amiga mora lá no bairro do Vila Dirce. Tem o mesmo problema que eu. Ela chega lá e não tem o ginecologista lá. Tem que ter? Tem que ter. Porque ele é um todo. Ele é indivisível. Não dá para dividir. Tem que juntar. Então, esse é o princípio de integralidade. Todos os lugares que tem o SUS, que tem atendimento do SUS, tem que ter todo o atendimento ali. Não pode ser dividido. Beleza? Aí a gente já tá acabando, tá? Aí a gente tem os princípios organizativos, tá? Que é de organização. Então, nós temos regionalização e hierarquização. O que significa isso, prof? Os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente, dispostos em uma área geográfica delimitada e com a definição da população a ser atendida. Aquilo que eu falei, demográfica limitada, tá? Então, cada setor vai atender um certo número de pessoas, tá?
que a gente viu muito, e vocês, alguns de vocês em sala de aula comentaram muito comigo, como que é essa demarcação demográfica, né? Que tinha gente que saía de Itapevi, que não estava sendo bem atendido, indo para Barueri. E aí o pessoal de Barueri começou a não atender o pessoal de Itapevi. Isso é demarcação demográfica. Porque o que acontece? Começa a encher muito de gente e não consegue dar conta da demanda, tá bom? Isso implica na capacidade dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as modalidades de assistência, bem como acesso a todo tipo de tecnologia disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade, solução dos seus problemas. Vocês concordam comigo? Quando o Barueri atende Barueri, os munícipes de Barueri, o atendimento é grande, mas pode ser um pouco satisfatório. Quando Barueri atende Barueri, Itapevi, Carapicuíba, diminui a resolubilidade dos problemas. Aí o serviço começa a ficar ruim. Deu para entender? Então, às vezes a gente reclama, pô, eu fui lá e não posso ser atendida lá, justamente por causa dessa demogratividade. Claro que o governo de Itapevi deveria de dar uma atenção maior para a assistência de saúde de Itapevi, porque senão os munícipes de Itapevi não iriam para Barueri, tá? Ou vice-versa, Carapicuíba não iria para Itapevi, tanto faz o governo. O que eu quero explicar para vocês é que quando existe a lei de que todo setor demográfico tem que dar conta da assistência da sua população. A sua população não precisa sair do seu município ou do seu estado para ser assistida em outro lugar, tá bom? Pode acontecer isso, aquilo que eu acabei de falar, né? Da integralidade, que se não tem um serviço em outro estado, a pessoa do outro estado vir para outro estado ser assistida, pode, mas o que não pode é um grande número da população ser assistido em outro bairro, em outro município, se é que a lei SUS lá de 1988 institucionalizou que ali tem que ter assistência para sua população. Entenderam? O acesso da população à rede deve dar-lhe através dos serviços de nível primário de atenção, que devem ser qualificados para atender e resolver os principais problemas que demandam os serviços de saúde. Os demais deverão ser referenciados para os serviços de maior complexidade tecnológica. Então, quer dizer, todo serviço primário, de atenção primária, que é a atenção do posto de saúde, deve ser obrigação do município. Ali, daquela seção demográfica, tá? Eu não posso sair daqui, que eu sou atendida aqui na Coab, para ser atendida lá em Osasco. Se é que a minha parte demográfica é onde? A Coab, tá bom? Resolubilidade. É a exigência de que quando o indivíduo busca um atendimento ou quando surge um problema de saúde de impacto coletivo sobre a saúde, quer dizer, por exemplo, houve um surto de diarreia em tal bairro. Então, a Secretaria da Saúde tem que entrar em alerta para resolver o problema dali, para isso não se esticar, tá bom? O serviço correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível de sua competência. Então, se eu consigo resolver esse problema, eu tenho que resolver esse problema no nível primário. Agora, se não, eu subo para outro nível, para o secundário. Não consigo resolver esse problema, até onde eu posso, vou para o nível secundário, né? Mas se no nível primário eu posso resolver esse problema será resolvido, tá?
A descentralização é entendida como uma redistribuição das possibilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo, a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto. Assim, o que abrange em um município deve ser de uma região estadual, deve ser sob responsabilidade do governo estadual. O que for de abrangência nacional será de responsabilidade federal. É aquilo que eu falei da tripartite, gente. Eles dividiram os poderes, tá? Porque é aquilo que eu falei, o governo federal sabe o que está acontecendo na prefeitura de Carapicuíba? Não. Então, eu vou distribuir esse poder. Gente, estou dizendo distribuir esse poder quanto a nível de saúde, tá? Então, eu vou distribuir esse poder para cada um resolver conforme o seu poder. Por exemplo, o prefeito de Carapicuíba tem poder para comprar um aparelho de ressonância magnética? Se ele tiver a grana, ele tem. Agora, se ele não tiver a grana, ele vai chegar no governo estadual, aquilo que eu falei, vai pedir a grana. Se o governo estadual não tiver dinheiro, ele vai pedir para o governo federal. Deu para entender? Isso é a tripartite. Vou dividir o poder em 3 esferas: municipais, estaduais e federais, para que não sobrecarregue o governo federal, porque ele não sabe o que está acontecendo nas cidades pequenas, tá bom? Tá acabando, essa é a última, prometo. A participação popular é a garantia constitucional de que a população, através de suas entidades representativas, participará do processo de formulação das políticas de saúde e do controle de sua execução em todos os níveis, desde federal até o local. Essa participação acontece por meio dos conselhos de saúde, com representação partidária de usuários, do governo e dos profissionais de saúde e dos prestadores de serviço. Outras formas de participação são as conferências de saúde periódicas para definir prioridades de linhas de ação sobre a saúde. Gente, dois parênteses aí. Participação popular. Todo bairro tem o quê? Um posto de saúde ou um PSF, né? Ou é UBS, PSF ou só UBS, né? PSF é Programa Saúde da Família. A gente vai falar mais pra frente. Gente, a cada 4 anos são eleitos os gestores responsáveis por quê? Por exemplo, o meu bairro tem muita criança desnutrida, tá? Então, esses gestores, essas pessoas que fazem parte desse posto, elas precisam se organizar para saber por que isso está acontecendo, porque tem tanta criança desnutrida. Então, a gente vai começar a fazer uma prevenção de desnutrição, vamos fazer uma promoção de saúde em cima dessa desnutrição, vamos chamar essas famílias, saber o que está acontecendo, é alimento, vamos juntar lá com o serviço social e arrumar alimento saudável para essa criança sair desse nível de desnutrição. Então, quem é que faz isso? De 4 em 4 anos existe uma eleição em que a população pode fazer parte dessa gestão. Então, são três categorias que fazem parte dessa gestão, desse posto, tá? A população, uma parte é a população, acho que 50% é de populares, os outros 25% são de funcionários do posto e os outros 25% são de prestadores de serviço, tá? Então, a população pode fazer parte da decisão desse posto em saúde? Não, a gente precisa que os idosos se movimentem. Então, a gente precisa arrumar um professor de educação física que de quinta-feira vá ali na pracinha fazer exercício físico com esses idosos. Posso.
eu, como contribuinte, eu posso fazer parte desse conselho gestor, desse posto de saúde. E, além do mais, eu votar e eu dar minha opinião do que precisa ser feito no meu bairro, tá bom? Isso é participação popular. Outra vertente de participação popular são as conferências. Existem conferências nacionais, estaduais e municipais que alguns gestores fazem parte e que decidem como que vai ser feito, assim, o próximo ano, quanto que o governo vai ter que dispor de dinheiro para a saúde pública do meu bairro ou do meu município, tá bom? Isso é participação popular. Qualquer um, prof, pode fazer parte, qualquer cidadão pode fazer parte, desde que ele queira fazer parte de política, porque isso é política, tá bom? Complementariedade do setor privado. A Constituição definiu que quando por insuficiência do setor público for necessária a contratação do serviço privado, a instituição privada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do SUS. Dentre os serviços privados devem ter preferência os serviços filantrópicos, conforme determina a Constituição. Gente, complementaridade do setor privado é assim. Nós vimos aí agora nessa pandemia, antes dos hospitais de campanha, que o serviço público, né, o SUS, não estava dando conta de leito no UTI. Então, conforme essa doutrina do SUS, alguns hospitais que são conveniados ao SUS, eles podem abrir vagas da UTI do setor privado. Ou melhor, por exemplo, no meu município ali, não tá dando conta de ressonância magnética, né? Tem muito pedido de ressonância e o SUS ali, o meu município só tem um aparelho de ressonância, mas existem ali 2 hospitais particulares que têm um aparelho de ressonância que não está sobrecarregado e eles são conveniados ao SUS. Então, eles podem receber as pessoas do SUS lá e fazerem o exame. Deu para entender? Isso é complementariedade do setor privado. Não são todos os hospitais privados que têm convênio com o SUS, tá? Um hospital que eu sei que ele está instituído ali dentro, eu nunca sei o nome, se é Heliópolis ou Paraisópolis, que faz um trabalho filantrópico, é o Albert Einstein, tá? Então, ele faz um trabalho filantrópico, que é do SUS, ali dentro, não sei se é de Heliópolis ou Paraisópolis, tá bom? Isso é complementariedade do setor privado. Bom, falamos do SUS um pouquinho, vamos falar muito mais, que tem muita coisa do SUS, mas a aula de hoje chegou ao fim. Ufa, prof, você falou pra caramba, mas eu acho que eu falei coisa que vocês não sabiam e que é mega ultra blaster importante para vocês. O ano que vem eu tenho certeza que vai chover concurso público e que vocês vão se preparar para trabalhar nesse setor, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Inscrevam-se no canal, deixem seu like, tá bom? Acessem o sininho para toda vez que tiver aula vocês forem avisados, tá bom? Deixem seus comentários, adoro o comentário de vocês lá, tá bom? E beijo, obrigado, até amanhã. Tchau, tchau.